Olha só, eu vou começar a nossa aula fazendo uma pergunta para você e eu vou dar uma resposta ao final da aula, tá bom? A pergunta é a seguinte: é justo que você, estudante que está saindo do ensino médio, tenha que apresentar uma proposta interventiva, ou seja, uma solução para um problema complexo que geralmente aparece lá no Enem? É justo ou é injusto você solucionar um problema que as autoridades competentes não conseguem? Bom, no final da minha aula eu vou dar a minha resposta para isso, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é: qual é o modelo de conclusão que o Enem nos pede? É um modelo especial, bem diferente dos vestibulares. Ali no Enem, você vai ter computados 40 pontos para cada um dos elementos, que às vezes causam aí um certo arrepio nos estudantes, nos alunos. Vamos falar sobre cada um deles para você entender o que você deve fazer e o que você não pode fazer, tá bom? Vamos começar assim. Primeiro, entendendo aquilo que deve ser feito, né? Ou seja, a sua conclusão, ela deve ser clara. O que isso significa? Às vezes vocês misturam efeito com agente. A gente lê aquela conclusão e fala, calma, dá vontade de até fazer uma tabela, né? Então, logo de cara, você deve oferecer para o seu leitor a clareza necessária para que ele compreenda aonde você quer chegar. O que você acha que deve ser feito para que o problema relacionado ao tema seja solucionado? Aliás, gente, essa clareza não pode estar presente apenas na conclusão. Desde a primeira linha do seu texto, você tem que buscar a comunicabilidade com o seu leitor. Lembrem que, diferentemente da fala, o seu leitor não está ali na frente. Você não vai ter a oportunidade dele falar assim para você: olha, não entendi, explique-se. Então você tem que ser claro, começo, meio e fim, tá bom? O segundo requisito para uma boa conclusão é que ela tenha ligação, coerência com tudo aquilo que você falou ao longo do texto. Olha, não é por nada não, mas eu já corrigi umas redações por aí que a conclusão não tem nada a ver com o desenvolvimento, nem com o problema colocado na introdução. Vocês já sabem, né, do que isso é resultado. É resultado de gente que decora uma conclusão e acha que pode chegar lá no Enem e só copiar aquilo que já está aqui decorado. Isso não dá certo. Geralmente essas pessoas esperam tirar 1000 e acabam tirando um 400, tá? Eu conheço uns por aí, que depois mandam no meu Instagram: olha, achei a nota injusta. E a hora que eu analiso, eu verifico: olha, tua conclusão não tem nada a ver com o teu desenvolvimento. É claro que você tirou 80 na C3, não tem como. Teu projeto de texto naufragou, tá? Então a sua conclusão, ela tem que ter uma relação muito clara com aquilo que você falou na introdução e depois no D1 e no D2. E por fim, o seu texto, ele tem que apresentar uma conclusão viável, que a gente também chama de exequível, né? O que é uma coisa exequível? Exequibilidade, que dá para ser feito. Você conseguiria, qualquer pessoa conseguiria fazer. Su, dá algum exemplo aí de proposta interventiva não exequível? Vamos lá. Uma vez o aluno escreveu assim, o tema era sobre segurança pública, e ele escreveu: olha, para haver segurança para a população, é preciso que haja um carro de polícia em cada esquina. Vocês acham que isso é exequível? Será que dá para colocar assim, olha, ali num cruzamento um carro, no próximo cruzamento um carro de polícia, no outro cruzamento mais um? Não tem nem carro, nem efetividade, efetivo, pessoas para isso, né? Outro aluno falou sobre a questão da família, os divórcios, crise na família. Aí a solução dele era que as mulheres saíssem do mercado de trabalho. Vocês acham que isso daria certo? Eu perguntei para o meu aluno, sabe? Eu falei: olha, desculpa a pergunta, é uma pergunta muito assim íntima, né? Diz respeito à sua vida privada. Mas se a sua mãe saísse do mercado de trabalho, tudo bem para você? Aí ele respondeu: não, Deus me livre, a gente morrer de fome, a minha mãe é o esteio da família. Eu falei: então vamos ler de novo a sua conclusão. Daria certo? Não daria certo, tá bem? Então veja, a sua proposta, ela tem que ser clara,
ela tem que ser coerente e execuível, ou seja, tem que ter viabilidade na prática. Não pode ser uma coisa viajada, tá? Não pode ser uma coisa impossível. Se você fizer assim, é claro que você vai tirar nota ruim. Porque se você não perde na C1, na C5, aliás, na C5, você vai perder na C3, tá bem? E é claro, eu acabei de falar sobre C1, a sua conclusão tem que ter aquele primor de colocar os conectivos corretos, de organizar as ideias, de ter a correção gramatical, todas as competências acabam convergindo aqui para a conclusão. Mas afinal, quais são os elementos que o MEC pede para vocês? Eu digo o seguinte, o primeiro elemento que você tem que trabalhar no texto, que você tem que estabelecer é a ação. O que será feito, tá? Por que esse é a sua primeira preocupação? Porque a partir dessa ação é que você tem que entender quem é o agente que vai executá-la e qual o meio de executá-la, tá bom? Então a ação ela tem que ser condizente com o problema que você colocou lá na introdução. Então vamos imaginar que o problema que você coloca é o seguinte: a violência que existe nas escolas, tá? Esse é o tema que eu vou colocar para vocês. Violência nas escolas. Você coloca como fator número 1 lá na sua introdução, tá? Olha, tem violência nas escolas por duas situações. Fator número 1 lá na sua tese, tá? Falta de segurança. Ótimo. Tem violência porque falta segurança. Segundo fator, tem violência porque as pessoas permitem que os alunos ajam livremente, tem muita liberdade. É preciso que haja mais regras dentro do ambiente escolar. Você coloca isso na sua tese, tá? Problema: existe violência na escola porque falta segurança e porque tem poucas regras. Eu vou mudar o sinal aqui, eu coloquei um sinal de mais, eu vou colocar um sinal de menos. Tem poucas regras. Seria preciso haver mais regras, né? Esse é o problema. Qual vai ser a ação interventiva para a falta de segurança? Dar mais segurança, né? Então a ação seria essa: oferecer mais segurança. Como que essa segurança vai ser oferecida? Por meio, vamos lá, de uma estrutura melhor. Por exemplo, olha, asfaltamento perto das escolas, iluminação, um posto de polícia perto das escolas, não dentro das escolas, mas perto delas, né? Esses elementos vão fazer com que aquelas gangues que eventualmente ficam ao redor da escola sejam afastadas. Então essa é uma ação que é execuível? Sim. Você desenvolveu isso ao longo do texto? Sim. Você apontou isso na sua introdução? Sim. Então, com clareza, de uma forma a continuar o seu projeto de texto e uma ação execuível. É tudo que a gente quer. A partir do momento que eu consigo estabelecer, olha, para rebater o problema da insegurança tem que ter mais segurança, para combater o problema da falta de regras é preciso impor regras, por exemplo, contra bullying, impor regras em relação a desrespeito ao profissional da educação, ao professor. Você vai buscar o agente que fará isso. Esse agente tem que ter poder. Quem que tem poder em relação a uma escola? O MEC, Secretaria de Educação, diretores, professores. Mas, lembra, você colocou como um problema a falta de segurança. E você coloca como solução que haja mais segurança. Quem que vai dar segurança? Esse é o momento que você tem que agir com inteligência. Você vai colocar como agente número 1, não alguém relacionado ao MEC, mas alguém que tenha o poder. Quem que é agente para segurança? Você pode colocar a Polícia Militar, você pode colocar agentes de Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública.
É ele que vai agir, é ele que vai dar mais segurança ao entorno da escola. E para a proposta 2, em que você vai ter que falar sobre colocar mais regras, aí sim você vai colocar MEC, Secretaria Estadual de Educação ou o diretor de uma escola. Nota que essa pessoa tem o poder de executar a ação que você determinou. Tudo bem? Ai, parece tão fácil a professora falando assim, né? E o meio de executar essa ação. Como executar essa ação? Com detalhamento, né? O que eu vou detalhar? Eu vou detalhar como instalar equipamentos que possam gerar essa segurança. Então, vamos lá. Por exemplo, olha, a Secretaria de Segurança Pública, para diminuir os casos de violência, olha que a finalidade, né? Para diminuir os casos de violência, para diminuir, a fim de amenizar. A Secretaria de Segurança Pública de cada estado, com a finalidade, com o intuito de amenizar a falta de segurança que existe ao redor das escolas, deve implementar mecanismos de segurança, deve oferecer mecanismos de segurança, como câmeras, como guarnições de policiais que fiquem para orientar as pessoas ao entorno dessas escolas. Então você não pode simplesmente jogar as ideias. Isso tem que ter sido desenvolvido ao longo do texto e você deve organizar e colocar agentes que tenham o poder de agir de forma bem concreta. Aí você coloca detalhamentos, né? E mostrando a finalidade dessa ação, ok? Eu vou passar e convidar vocês agora para aquela parte prática, sabe? Muitos de vocês pedem, olha, analisa sempre um texto para a gente ver como que o aluno fez na prática. Vamos para esse parágrafo, então, em que eu vou analisar como o aluno constituiu uma conclusão com todos esses elementos, tá bom? É uma conclusão nota 200, nota máxima. Vamos lá? Então, está aqui colocado para vocês, tá? Exemplo de conclusão impecável. Nossa, que bonito, né? Impecável, um adjetivo, impecável. O tema seria os impactos da desinformação na sociedade brasileira. Sabe que mesmo na era da comunicação, todo mundo tem aí um celular com jornal, revista, redes sociais. Muitas pessoas são enganadas, né? Caem em notícias falsas, acreditam em vídeo de inteligência artificial, acreditam em fake news, acreditam nos exageros, né? Então, o aluno, né, eu conheço bem esse texto, conheço a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Eu já quero assegurar a vocês o fato de que esse texto, ele está compatível com o desenvolvimento e a introdução, tá? Eu li o texto todinho, eu sei de onde vem, eu sei o aluno quem é, até a letra do aluno eu me lembro. E sim, ele tinha total coerência com o problema colocado na introdução, total coerência com aquilo que foi desenvolvido tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, tá? E ele começou então com o elemento coesivo portanto, não inventem, usem o portanto, tá? Para introduzir o segundo elemento, a proposta interventiva 2, ele colocou um além disso, está correto, façam isso. E ele encerrou o raciocínio dele com esse conectivo, com a efetivação dessas medidas, tá? E vamos então à leitura bem devagar. Vamos ler o período inteiro, depois eu volto classificando um por um os elementos, tá? Ele fala assim: para combater os efeitos da desinformação, o Ministério da Educação deve promover, por meio de campanhas digitais e oficinas nas escolas públicas, ações educativas voltadas ao desenvolvimento do pensamento crítico, com o objetivo de reduzir a propagação de fake news. Muito bem. Vamos para o elemento primordial, principal, a ação, tá? Principal elemento. Vamos colocar de rosinha, bem mocinha, né? Deve promover
ações educativas voltadas ao desenvolvimento do pensamento crítico. Essa é a ação. Notem que tem tudo a ver com a temática, tá? Promover ações educativas. Quem promove ação educativa no Brasil é o MEC? É uma Secretaria de Educação? São as escolas? São os diretores e professores? Sim. Então, notem que tem uma correspondência direta entre a ação e o agente. Agora, vamos analisar. Existe uma relação direta entre a ação e o modo de executar essa ação? Vamos lá. O modo seria por meio de campanhas digitais e oficinas nas escolas públicas. Tudo a ver, porque qual é a ação? Ações educativas voltadas ao desenvolvimento do senso crítico. Eu posso colocar, o MEC pode desenvolver campanhas nas redes sociais sobre senso crítico? Pode, eu mesma já vi. Não só pode, como já faz. Então, o meio pode ser algo que já acontece, não faz mal, porque o meio é meio, campanha é meio para qualquer tema, né? Então, ação que corresponde ao agente, ação que corresponde ao meio de executá-la. Só faltou nessa proposta interventiva um elemento, mas já eu vou explicar qual foi a técnica do aluno. Qual o elemento que faltou? Faltou detalhamento. Ele coloca ele coloca dois efeitos, tá? Ele colocou dois efeitos, como vocês podem perceber aqui, ó, para combater os efeitos da desinformação, com o objetivo de reduzir a propagação de fake news. Ele colocou dois efeitos, mas não colocou detalhamento, por enquanto. Vamos para a segunda proposta, para vocês entenderem qual foi a técnica que ele adotou. Então, ele coloca lá, além disso, vamos de novo, qual é o elemento primordial que nós temos que estar atentos? Qual é? Deixa eu só mudar a corzinha aqui, vamos lá. Vermelho, né? A ação, né? 2, já lemos a 1, vamos para a ação número 2, proposta interventiva 2, a ação. As plataformas digitais devem implementar, está aqui a ação, devem implementar filtros de checagem e alertas automáticos sobre conteúdos potencialmente falsos. Tá bem? Ok? Quem é o agente dessa ação? Está ali colocado para vocês claramente. Podem me responder, por favor? Isso mesmo, eu estou ouvindo daqui vocês falando, né? As plataformas digitais. Isso mesmo. E aí ele faz um detalhamento. Qual o detalhamento que ele fez? Como redes sociais e mecanismos de busca, ok? Como que ele vai fazer isso? Com o apoio de órgãos reguladores de comunicação, tá? E ainda ele acrescenta uma finalidade, a fim de diminuir a circulação de informações enganosas e proteger os usuários, o usuário comum da manipulação informacional. É interessante que ele colocou 3 elementos coesivos, mas se vocês observarem bem, o que ele faz? Uma coisa muito importante, ele não repete. Então aqui ele fala para, aqui ele colocou com o objetivo de, aqui ele coloca, onde que está mesmo? A fim de. Ele colocou 3 finalidades, mas cada uma com um elemento coesivo diferente, de tal forma que não tem repetição, tá? Deixa eu desmarcar aqui para mostrar algo para vocês. A segunda proposta interventiva dele, se vocês observarem bem, ela está totalmente completa, ela tem os 5 elementos. Só por aí ele já tiraria 200, tá? Mas ficou faltando um elemento na proposta interventiva número 1. Ficou faltando detalhamento. Ocorre que, e esse aluno sempre faz isso, ele usa esse conclusão da conclusão que eu chamo, esse último período, conclusão da conclusão, em que ele dá um fechamento. E ele puxa as 2 ações. Então, olha, como efeito dessas medidas, quais medidas? Deve promover, que está aqui, né? E o deve implementar, que está aqui na segunda. Como efeito dessas medidas, espera-se a construção de uma sociedade mais consciente, capaz de filtrar as informações recebidas e de se posicionar com base em dados confiáveis. Isso é um detalhamento
das duas propostas interventivas. Então, sim, nesse último período, ele acaba detalhando aquela primeira proposta interventiva que estava sem detalhamento. Notem, portanto, que ele faz duas propostas que têm tudo a ver com o problema exposto na introdução, tudo a ver com o desenvolvimento, os elementos se comunicam entre si. Vamos contar uma fofoca. Tem aluno meu que, por exemplo, falaria assim, para combater os efeitos da desinformação, o Ministério da Educação deve promover passeios gratuitos para Paris, fazendo com que os alunos gostem de comer o vatapá baiano. Por Deus, qual é a relação de uma coisa com a outra? É claro que eu estou exagerando, mas para mostrar o que para vocês? Ação, meio de executar a ação e a gente tem que estar totalmente conectados numa lógica inquestionável. Não tem como a minha ação ser ler mais por meio de uma caminhada na praia. Não tem relação entre a ação e o meio, e muitos alunos fazem isso e acabam errando, tá bom? Vamos ver então agora o que não pode acontecer e que acontece demais, quais são os erros mais comuns no momento de fazer uma conclusão. Então, como eu já havia falado para vocês, tem muito aluno que apenas repete a introdução ao invés de colocar realmente um efeito. Então, se o tema é como diminuir o tabagismo no Brasil, você não vai começar assim, portanto, a fim de diminuir o tabagismo no Brasil, porque isso significa apenas repetir o tema, tá? Pessoal da produção aí coloca uma buzina assim, fom, do tipo errado, tá? Não vai repetir o tema. O que você vai fazer? Portanto, a fim de fazer com que a população tenha garantias de saúde, né? Não padeça com doenças decorrentes do tabagismo. Isso sim é um efeito esperado. Repetir o tema não é efeito esperado, tá? Eu recebo assim inúmeras reclamações de alunos que são mal orientados por professores, né, pseudo-professores, que falam, tem que retomar o tema. Não tem que retomar o tema, tem que mostrar um efeito que você espera sobre a temática. Isso sim, tá? Não apresentar solução real. É o pessoal que decora conclusões. Chega com a conclusão pronta no Enem. Aí você vê que há um descompasso da conclusão dele, não apenas com o tema, mas com tudo aquilo que foi escrito durante a dissertação. Ou eles fazem aqueles arranjos que criam incoerência. Você é inteligente, prova disso que você está me ouvindo, né? Então use essa sua inteligência para elaborar conclusões com lógica, tá? Outro erro, não utilizar os 5 elementos obrigatórios. Cada um vale 40 pontos. E sim, se você colocar dois fatores, 2 elementos, 2 causas, ou uma causa e uma consequência na introdução, você terá obrigatoriamente, tá, de colocar 2 propostas interventivas. E se você elaborou uma tese seca, sem fatores, eu ainda assim sugiro que você faça 2 propostas interventivas. Porque se a primeira não for muito bem julgada pelo seu corretor, você ainda tem o STEP, você tem a opção número 2 para ele verificar, tá bom? Então, vamos colocar 2 propostas com 5 elementos obrigatórios. E, por fim, comete um erro grave também aquele aluno que ignora aquilo que foi discutido ao longo do texto, tá? A sua conclusão, ela tem que dar o fechamento a tudo aquilo que você escreveu nas outras linhas. E aí, vamos para o nosso tira-teima? Qual é a opinião da Sul? É justo ou é injusto que o MEC te obrigue a dar uma solução para um problema que até então nem as autoridades competentes, nem os profissionais da área resolveram? A Sul acha super justo, porque você tem que provar o seu valor. Você tem que provar que você está pronto para entrar numa universidade, em um curso e transformar a realidade atual, melhorar a realidade atual. Por isso que você tem que ser crítico, ler bons livros. Lá no meu Instagram tá cheio de livros de indicação para vocês.
E olha, eu vou prometer para vocês que qualquer hora dessa, eu vou gravar um vídeo bem legal mostrando as 5 leituras que são indispensáveis para compor o seu repertório, tá bom? Olha só, uma coisa é a gente assistir a aula gravada, a outra é você participar comigo de uma super live, Destravando Redação Enem, que é agora, dia 17 de julho, 20 horas no horário de Brasília. Veja, essa live é para quem tem dificuldade e quer realmente, de verdade, nada de ficar se auto-boicotando, tá? Eu quero aprender redação e vou aprender redação. É assim que você tem que pensar. Nessa live, eu vou tratar daqueles aspectos que eu sei que você tem mais dúvida, insegurança. E é claro, canal aberto para perguntar para a professora, para dialogar, para a gente tirar qualquer dúvida que ainda você tenha, tá bom? Não vamos nos esquecer que ainda temos uma 6ª aula em que vamos falar sobre projeto de texto e eu espero ter você comigo. Para você se inscrever para a live, olha, presta bastante atenção. Vocês vão fazer a inscrição pela descrição que está aqui desse vídeo, tá bom? Ou pelo primeiro comentário que está aí fixado. Se inscreva, participe e convide também aquelas pessoas para as quais você torce, né? Aquelas que você quer também ver brilhando no Enem, que participem conosco dessa live. Você não vai se arrepender e a sua professora Suzana Luz estará ali te orientando ao vivaço, tá bom? Grande abraço!